Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mandicast. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o professor especialista e mestre em periodontia, doutor em implantodontia, o doutor Jorge Saad. Muito obrigado, professor. Prazer, Marcelo, estar aqui com vocês em mais um Mandicast. Legal. O professor Jorge Saad é professor aqui dos cursos de pós-graduação da Faculdade São Leopoldo Mandic. Especificamente, ele é voltado aí para a temática de estética periimplantar e função periimplantar também. E por isso eu chamei ele para nós conversarmos sobre a importância do tecido mole ou da gengiva. Qual é a importância do tecido mole, da gengiva, no processo de reabsorção óssea? Boa pergunta. A gente tem o processo de remodelação óssea ao redor dos implantes, ele tem uma série de causas, de fatores que podem aumentar ou diminuir. Dentre eles, a quantidade, ou seja, a altura de tecido mole ao redor dos implantes também pode influenciar nessa perda periimplantar. Isso pode ou não levar a um resultado ruim durante o processo de reparo. Então, quanto maior a altura de tecido queratinizado, melhor o resultado periimplantar dessa remodelação. Hoje a gente tem os trabalhos do grupo aí do Linkevicius e seus colaboradores mostrando isso. Desde 2009, eles associam a quantidade menor que 2 milímetros de altura de tecido queratinizado com a maior perda óssea periimplantar. Então, o que eles sugerem? Quando eu tenho menos que 2 milímetros de perda de altura de gengiva, ou aumento isso com algum tipo de enxertia, ou eu tenho que aprofundar um pouquinho mais o implante para que eu restabeleça aquele tecido supracristal necessário para a proteção do implante, dos dentes e dos implantes. Então isso a gente tem que pensar desde o primeiro momento em cada caso. Tá, faz parte do planejamento do implante esse remanescente de gengiva. De gengiva. Hoje a gente, uma das coisas que a gente mais faz, a gente mede inicialmente a altura desse tecido que vai ter e eu vou fazer um cálculo. Tenho 3 milímetros, eu aprofundo um pouco mais o implante ou vou ter que usar um tipo de enxertia para ganhar um pouco mais de volume. E essa enxertia, ela é junto com a colocação no implante ou ela é pré ou pós? Aí, cada caso, nós vamos ter um caso. Geralmente, depende da região que eu estou trabalhando, eu posso fazer antes, ou durante, ou até no processo no momento da reabertura, se eu for optar por 2 estágios. E a importância é só da altura ou também da espessura desse tecido? Sim, aí nós vamos agora, a espessura está mais relacionada com alguns resultados, vamos falar assim, indesejados ao redor dos implantes, ou seja, uma recessão, uma retração desse tecido periimplantar marginal, causando aí uma dificuldade no processo do paciente da higienização desse implante, e isso pode levar a doenças periimplantares, consequências assim, dói para o paciente escovar porque ele tem menos gengiva queratinizada, isso já vai levar a um processo inflamatório, um acúmulo bacteriano, um acúmulo de placa nessa região, consequentemente uma doença periimplantar. Então essa espessura também ela vai ser importante no resultado estético. Mas qual é o papel então desse tecido na estética periimplantar? Tá, aí nós temos 2 situações que geralmente são desagradáveis do ponto de vista estético para os nossos pacientes. A primeira dela é a transparência do pilar. Então, no resultado final do nosso trabalho, fica-se uma gengiva extremamente fina. Mesmo sendo um pilar estético, muitas vezes isso aparece por transparência. Então, o trabalho do Jung de 2007 já mostrou que no mínimo uns 2,5 milímetros de espessura agora, de qualidade melhor desse tecido, é necessário para que não apareça o pilar, que seja metálico ou estético. Então isso a gente pensa nesse sentido. Uma outra situação desagradável ou indesejável de um resultado estético é quando você tem uma retração, uma recessão marginal. E aí também, quando eu tenho um fenótipo extremamente fino, eu tenho 3 vezes mais um percentual de recessão do que um fenótipo espesso. Então a gente pensa agora em melhorar a qualidade desse tecido, pensando em evitar esse tipo de situação. Veja, o tecido mole ao redor da nossa prótese implante suportada ou dento suportada é a moldura do nosso trabalho. Então, quanto melhor essa qualidade, ou mais bonito a cor, a textura desse tecido, mais bonito vai ficar o nosso resultado final. Além de que, hoje, que vem os próprios trabalhos mostrando a Academia Americana de Pério, fala que quando eu tenho um fenótipo periodontal ou periimplantar mais espesso,
eu aumento a longevidade dos meus trabalhos. Então, hoje, pensar num resultado estético, falar para você, meu resultado mostrar 6 meses, já não serve mais para a gente. Quero ver esse resultado com 1 ano, 5 anos, 10 anos, para que eu tenha uma estabilidade a longo prazo. E a gente já tem alguma informação sobre essa estabilidade de longo prazo para os tecidos periimplantares? Então, nós falamos hoje, a Academia de Pério, novamente, ela fala em estabilidade de longo prazo no mínimo 5 anos. 5 anos. No mínimo 5 anos de acompanhamento. Então, 5 anos para frente eu posso falar em longevidade. Isso a gente já tem alguns trabalhos mostrando, o Kelly é um autor que publica muito nessa área de acompanhamento de longo prazo, onde ele alterou esse fenótipo e a estabilidade se manteve por longo prazo. Alterou o fenótipo no sentido de ter mais espesso. Exato. Então, você faz uma alteração de fenótipo hoje, para a gente, o nosso gold standard é um enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. Esse é o nosso principal maneira de fazer, a melhor maneira de se fazer uma alteração de fenótipo. Então, isso a gente usa. Essa técnica é uma técnica tecnicamente fácil de fazer ou o dentista precisa ter uma habilidade, fazer um curso adicional? Na verdade, ela é uma técnica extremamente delicada. Eu falo assim para todo mundo, eu não acho ela uma técnica difícil, é delicada. Precisa sim de um certo treinamento para mudar um pouquinho o conceito, porque muitas vezes existe um tabu. Fazer um enxerto de tecido conjuntivo é difícil. Não, acho delicado. Por isso que eu acho que existe uma curva de aprendizado, uma técnica que você precisa ser um tanto quanto mais cuidadoso. Tá. E para a gente encerrar aqui, né, da importância do tecido da gengiva, né, ao redor do implante ali, como que você vai preservar e recriar esse tecido mole ao redor do implante? Em que momento? É no planejamento? Como que você faz tudo isso? Ótimo. Então, veja, hoje, o maior conceito é, para a gente, quanto menos intervenções eu fizer para o meu paciente, quanto menos invasivo eu for para o meu paciente, nós aqui temos que ser melhor, certo? Então, de novo, para a gente, a melhor maneira de você manipular, alterar esse tecido ou prevenir alguma alteração, para nós é com tecido conjuntivo subepitelial. E aí nós temos 4 opções. Eu vou fazer antes da instalação do implante, durante a instalação do implante, na segunda etapa cirúrgica, ou no pior momento que seria após a restauração estar realizada ou a prótese estar já realizada. Na nossa opinião, a melhor maneira é no ato da intervenção do implante. Então, já tenho que fazer a intervenção cirúrgica e nós já optamos nesse momento, muitas vezes pela extração do dente, a instalação do implante, um enxerto de tecido conjuntivo subepitelial e uma prótese provisória, sempre que possível. Essa é a nossa primeira opção. Caso não seja possível, na segunda opção nossa, na segunda etapa cirúrgica, ou seja, na reabertura. Fazemos a nossa reabertura já pensando em melhorar a qualidade do tecido, também com tecido conjuntivo subepitelial. Aí podemos trabalhar com um provisório imediato nesse momento ou com o próprio cicatrizador já mantendo um volume. Uma outra situação muito comum, da qual a gente gosta bastante de trabalhar, é quando o paciente chega para a gente e já o dente a ser extraído já tem uma retração. Então eu tenho 2 maneiras. Ou nós temos que usar essa superfície radicular para fazer o enxerto e ganhar uma quantidade de gengiva para depois eu fazer os procedimentos necessários. Ou o que a gente tem feito bastante, uma técnica que a gente desenvolveu junto até com a faculdade, fizemos alguns casos, que é um desgaste da superfície radicular que vai ser extraída. O que a gente faz? A gente tenta induzir um crescimento gengival naquela região, através de pontas diamantadas dentro do sulco, e a cada 10, 12 dias eu vou repetindo essa intervenção e eu vou induzindo um crescimento coronário dessa gengiva, desse tecido marginal, que muitas vezes não é gengiva, é mucosa, porém vai criar um tecido queratinizado. Foi uma coisa desenvolvida pela gente, pelo nosso grupo. Nós publicamos isso no livro do professor Francescone em 2016, na Implant News em 2019, e agora estamos junto aqui até com a faculdade, vai sair numa revista internacional de grande impacto, foi aceito. Bacana. Bem bacana, uma situação bem simples, de grande aceitação para o paciente, e depois você ganha aí um tecido de boa qualidade. Tá. E finalizar, no último pior momento é quando a restauração já está realizada. Aí você tem resultados menos previsíveis, muitas vezes você tem que remover uma prótese
realizada e até em casos extremos remover o implante. Então isso aí eu estou tentando corrigir um efeito desagradável. Então a nossa relação com o paciente fica um pouco mais complicada. Então a gente sempre tenta pensar nas fases anteriores. Claro. Tenta pensar em prevenir do que tentar corrigir. Bacana. Legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa e ver a importância aí de quem trabalha com implantodontia da gengiva, do tecido periimplantar. Ele é fundamental, né? Acho que quando começou a implantodontia havia uma certa rixa com a periodontia, vamos dizer assim, de que não é importante a pério, e hoje ela se mostra fundamental para a manutenção dos implantes também. Então aqui o professor Jorge Saad deu aqui uma ótima entrevista e várias dicas aí para você clínico. Se você gostou do nosso bate-papo aqui, deixa um like aí. Se você quiser saber mais aqui, o professor Jorge Saad, ele tem cursos de aperfeiçoamento em estética e planejamento periimplantar aqui conosco na São Leopoldo Mandic. Deixa o nosso like, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic para que você receba novos alertas de que um vídeo está no ar. Obrigado, professor. Obrigado a você, professor. Foi um prazer. Um abraço. Um abraço.